Mônica vai pôr na tela. Desafio que tenho para todos nós nesta noite. Gálatas capítulo 4. Acompanhe-me aí na sua Bíblia. Verso 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Quantos filhos teve Abraão? Um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural. Como nasceu o filho da escrava? De modo natural. Mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Verso 24. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Quantas alianças? 2 alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar era funcionária, secretária de Abraão e de Sara. Serva, portanto, deles. Verso 25. Agar representa o monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. 26. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pule para o verso 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Leia para mim em voz alta o verso 31. Você pode dizer isto novamente? Fale para isso para a pessoa do seu lado. Cite o texto, leia, olhando o texto e falando com ela. Na tela eu tenho representado o que lemos, de forma que você entenda. Ali eu tenho o exemplo de um cadeado. Cadeado que está ali com uma seta dizendo que representa a lei. E tem ao lado do cadeado o quê? Um outro cadeado, mas em forma de coração. Este cadeado em forma de coração representa o quê? Representa a promessa. Como filhos de Deus, dentro deste contexto que tenho ensinado e pregado aqui desde fevereiro sobre paternidade, muitos de vocês têm vindo a mim, muitos têm comentado sobre o que o Senhor tem falado com todos nós neste lugar. E hoje eu quero continuar este tema de paternidade, mostrando o que você e eu lemos. Paulo então se dirige à igreja da Galácia e fala com aqueles irmãos para que eles entendessem que tipo de filiação era a deles. Eles poderiam se esquecer e estar vivendo uma filiação de escravo e não filhos prometidos por Deus, filhos estes livres.
É sobre isso que eu quero hoje discorrer rapidamente para orarmos. Texto que eu li junto com você na tela, e eu quero repeti-lo para você entender qual é o assunto que o Espírito Santo quer abordar nesta noite. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, entre parênteses eu coloquei lei, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa, mediante a palavra, mediante ao que o Pai Celestial prometeu em Cristo Jesus. Próximo slide. Isto é usado aqui como ilustração. Então Paulo estava dizendo aqui, olha, eu quero ilustrar o que eu acabei de dizer para vocês. Existem aqui 2 mulheres. Uma se chama Agar, outra se chama Sara. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, ele já avançado em idade, ele quis dar um jeito, ele quis, de certa forma, agilizar o processo, e ele se deitou com Agar. E Agar gerou um filho chamado Ismael. Ismael representa toda a raça de árabes, árabes, e toda a raça que Abraão e Sara conceberam através de Isaac, gerou toda a raça judia, árabes e judeus. E vocês vejam que essas 2 nações, desde que eu me conheço por gente, elas estão em conflito, em guerras, árabes e judeus. Eu me lembro que quando visitamos e peregrinamos a Terra Santa, quando você, e a Inaíra esteve lá, vai confirmar o que eu estou dizendo, quando você passa do norte de Jerusalém para ingressar em Belém, embora seja lá o lugar onde Jesus tenha nascido, ali existe um problema seríssimo, e os judeus não entram neste lugar, eles são proibidos, somente os árabes têm domínio naquele lugar. Então veja, Paulo está dizendo, olha, existem 2 mulheres, 2 nações, 2 alianças aqui representadas, uma a escrava e a outra livre. E ele vai então discorrendo o texto. Pode avançar, Mônica? Pode avançar. E aqui eu quero que você pare um instantinho. Eu novamente leio o texto para dizer a você o que significa para nós não entender que somos filhos da promessa. O que significa para mim e para você viver como filho da escrava. Não desfrutar da promessa de filhos como herdeiros. O texto diz que Abraão teve os 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural. Para exemplificar, eu me lembrei da história de um pai que foi chamado à escola porque o filho que estava na 5ª série havia tirado 0 em algumas matérias. Isto é comum. Talvez você já tenha tirado um 0. Já tirou um 0 alguma vez quando estava na escola? Eu já. Eu, por exemplo, tirava 0 de inglês. Ai, como eu era ruim de inglês. E quando eu tirava 0 de inglês, eu ficava doido. Por isso que eu estou agora me impondo a aprender o inglês. Me matriculei e estou estudando. Estou começando pelo abecedário. Vou no carro, ponho o fone de ouvido e vou decorando o abecedário em inglês. Fala para os irmãos, você já sabe inglês? Eu também não sei, mas eu estou me impondo porque eu quero aprender esta língua. E este pai chamado então para conversar com a diretora e a professora,
Ele ouviu tudo, veio para casa com o filho, sentou-se, ele e a esposa, e disse: o que é que nós vamos fazer? Como é que eu vou agora controlar este filho aqui de casa, para que ele não tire mais 0 na escola? E ele então impôs algumas estratégias. Falou para o filho o que o filho deveria fazer, mas falou como pai de forma equivocada. Em vez de ele trazer ao filho confiança, trouxe ao filho medo. E disse ainda: olha, se você não for bem de agora em diante, você vai ter algumas punições. A pastora Nádia tem ensinado aqui no curso de educação de filhos como é que nós corrigimos os filhos nas respectivas idades. Você não pode pegar um filho adolescente e dizer assim: mamãe vai dar umas varadas em você. Mas ela pode dizer, e o pai também: olha, vou tirar alguns privilégios, mas precisa ser feito da forma correta. Porque só dizer que vai tirar privilégios causando pânico, medo, trazendo insegurança, isto não vai resolver. Foi exatamente o que este pai tentou fazer. Como eu posso controlar aqui de casa, do meu trabalho, os resultados do meu filho lá na escola? Interessante que, transportando isso para a nossa vida como cristãos, como igreja, nós precisamos tomar muito cuidado, porque amamos as pessoas, amamos os irmãos, não agir igualmente este pai, tendo controle, criando regras. Às vezes inconscientemente nós agimos assim. E isto está relacionado com um pai, com um pastor, com um líder que trabalha com os seus filhos, sejam eles biológicos ou espirituais, desta forma, na base do medo, na base da regra. E se algo não funcionar bem, ele então pune. Eu já vi muitos irmãos dizerem no nosso curso Vida Vitoriosa, quando eles vêm de outros grupos, que determinado líder os puniu. Eles foram punidos, tiveram problemas seríssimos, marcas seríssimas. E eu quero pedir aqui ajuda aos pastores, aos líderes, que conheçam a história das pessoas antes de dar qualquer orientação. Isso serve para mim também. Muitas vezes as pessoas chegam com marcas entre nós, não se sentem filhos amados, se sentem filhos da escrava, mesmo sendo batizados, mesmo sendo dizimistas, mesmo, mas se sentem como filhos escravos, e não como filhos da promessa. Então eu estou ilustrando para você que muitas vezes a igreja tem agido de forma equivocada. Nós muitas vezes achamos que o fracasso humano, o erro humano, é mais poderoso do que o amor de Deus. Quando eu pedi ao Tiago esta semana para cantar este último cântico, e nós vamos encerrar esta reunião celebrando, e uma das estrofes diz que o amor faz o quê? Você pode repetir aqui a estrofe que nós cantamos efusivamente aqui? O amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte. O amor de Jesus é mais poderoso do que a regra. O amor de Jesus é mais poderoso do que o controle. O amor de Jesus, ele tem mais poder do que qualquer outro fracasso humano que eu ou você venhamos a experimentar. O amor supera o medo. O amor supera a punição.
O amor não tem controle. O amor foi derramado no nosso coração, diz o apóstolo São Paulo em Romanos 5, no verso 5. O amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração pelo Espírito Santo, prometido por Jesus à igreja. Mas muitas vezes nós ficamos aqui, nos sentindo filhos da escrava. Filhos da escrava, como diz aqui o próximo slide, está na tela, volta um pouquinho, isto, representa a velha aliança. Ela foi criada lá no Sinai, no Monte Sinai. Foi quando Moisés desceu com os 10 mandamentos. Há algum erro nos 10 mandamentos? Lógico que não. Mas os 10 mandamentos sem amor gera o que está ali na tela: filhos escravos, debaixo de regras, controle, medo e punição. A seguir, eu trago nesta noite uma profecia da palavra. 2 Timóteo 2,7, leia para mim em voz alta. Fique de pé. Leia, crendo no que você acabou de dizer. Fique de pé e leia, convicto de que Deus te deu este Espírito. Leia mais uma vez. Leia mais uma vez. Irmãos, por que eu fiz você ficar de pé e ler e reler? Porque é isto que faz com que eu e você ganhemos consciência de que espírito somos. A palavra de Deus diz que Deus nos deu espírito de quê? De poder. Que mais? De amor. E que mais? Então nós não recebemos o espírito do medo. Diga, eu não recebi o espírito do medo. O que é que o espírito do medo produz? Produz o quê? Escravidão. Produz regra. Produz medo. E produz punição. Diga, esse espírito não está sobre mim. Fale para a pessoa do seu lado, esse espírito não está sobre você. Agora está sobre você o espírito de amor, o espírito de equilíbrio, o espírito de moderação, o espírito de poder. Esse está sobre a tua vida. Esse está sobre a tua vida. Este está sobre a tua vida. O espírito de amor, o espírito de equilíbrio, o espírito de poder. Esse está sobre a tua vida. Sente-se. Então, quando nós somos confrontados com os erros, com os pecados das pessoas e em nós mesmos, e nós não conseguimos ter controle, diga, ter controle, nós ficamos assustados e muitas vezes nós exercemos uma autoridade de um espírito errado. Eu já cometi esse erro muitas vezes, irmãos. Preste atenção no que eu estou dizendo a você. No anseio de acertar, no desejo de oferecer o melhor,
eu já imbuído desse espírito de controle, de regra, nunca de punição. Esse eu não me lembro de ter punido ninguém. Já errei, irmãos. Então nós precisamos tomar cuidado e decidir que parceria nós queremos para a nossa vida. Quando vamos aconselhar alguém, quando vamos orientar um filho na nossa casa, quando vamos falar para alguém da nossa célula, nós precisamos tomar cuidado para não agir como filhos da escrava, que põe regra. Diga para mim em voz alta: a lei do amor deve prevalecer sempre entre nós. Novamente, a lei do amor deve prevalecer sempre entre nós. Fale isso para o seu irmão. Olha, a lei que deve prevalecer entre nós é o amor e não a punição. Deixa eu dizer outra coisa para você que está me ouvindo nesta noite. Não há comunhão entre o medo e o amor. Não há comunhão. Os dois não andam juntos. Ou você vai ter comunhão e amor, ou você vai ter medo, regra, punição. Então nós precisamos decidir que filhos somos. Que filhos somos? Como tem sido o nosso procedimento? Sou mais parecido com o filho da escrava? Ou sou mais parecido com o filho da promessa? É isso que nós precisamos hoje conferir. A seguir eu mostro para você o filho da promessa, da nova aliança. E eu quero que você leia bem alto Romanos 8, verso 1 e 2. Vamos juntos? 1, 2, 3. O apóstolo São Paulo diz-nos, mais uma vez, que agora, como filhos de Deus, eu e você não estamos debaixo de condenação. Ou seja, não estamos mais debaixo desse espírito de medo. Mas o apóstolo São Paulo diz, para aqueles que são filhos da promessa, portanto filhos gerados em Jesus, que agora receberam o espírito de vida, não o espírito da morte, não o espírito da escravidão. Esses não estão mais debaixo do tacão do diabo. Esses não estão mais debaixo do pecado, não só da influência, como atos de pecado. Vá conferindo. É importante você não perder o raciocínio, para você saber no final a quem você está mais parecido, se com o filho da escrava ou se com o filho da promessa. A seguir, Mônica, eu coloco na tela Romanos 7, versículo 4. Leia para mim em voz alta. Aleluia! Filhos que nasceram natural. Todos nós nascemos um dia filhos naturais. Mas houve um dia em que este filho natural morreu. Morreu quando Cristo veio a este mundo. Fomos identificados na sua morte.
morremos para o pecado, ressuscitamos com Jesus para novidade de vida, para uma vida nova. Não pertencemos mais àquela velha aliança, agora a uma filiação de escravidão. Pertencemos agora ao Filho de Deus, que nos amou, que se entregou por nós, e que agora prometeu a mim e a você liberdade como filhos de Deus. E não só liberdade, prometeu-nos o Espírito Santo para nos ensinar, para nos guiar, para nos revelar a sua palavra, a fim de que nós vivêssemos como filhos livres. Romanos 7,6 é o próximo slide. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. O que é que nos prendia ou nos prende? Só tem uma coisa, meus irmãos, que nos prende ou nos prendia no passado: o pecado. Mas o apóstolo São Paulo diz agora em Romanos 7: morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a forma da lei. Este evangelho que você está ouvindo, este é o evangelho completo. É o evangelho do arrependimento das obras mortas. É a confissão de que você e eu éramos pecadores. Éramos por natureza, como diz o apóstolo São Paulo, filhos da ira. O nosso Deus era o nosso ventre. E diz a Escritura que Jesus, quando em João 8:32 declara: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Isso ele dizia quanto à identificação agora dele com o homem vivendo em escravidão do pecado. E quando este homem agora identifica-se com Cristo na cruz, ele morre para o pecado, ele morre para a velha aliança, ele morre para a velha natureza, ele morre para os atos pecaminosos. E quando Cristo agora ressuscita, este homem que antes era agora escravo do pecado, agora ele se torna servo da justiça, porque ele agora é filho não mais da escrava, mas filho livre, que Jesus, em Cristo Jesus, deu a liberdade para eu e você vivemos nesta terra e não estarmos debaixo do domínio do pecado. Quando Jesus, em João 14:15, diz assim: se vocês me amam, guardarão e obedecerão os meus mandamentos. Jesus não estava dizendo assim: olha, se vocês me amam, vocês me deixarão controlar a vida de vocês. Por isso eu tenho pavor de gente que quer controlar os outros. Tenho pavor. Eu não quero que esta comunidade que eu sirvo seja uma comunidade em que as pessoas tenham um controle umas com as outras ou pelas outras, mas que elas se amem, que elas se doem, que elas se entreguem sem esperar nada em troca. Isso só é possível quando se experimenta o amor de Deus. Jesus estava dizendo: se você me ama, esse amor vai refletir de maneira como você vai tratar as coisas que eu lhe disse que são importantes para mim. E o que é importante para Jesus, para saber se nós o amamos? Vou elencar algumas coisas aqui para você identificar que filho você é, que filho nós somos. Jesus quer saber se você o ama pela vida de santidade que você possui. Jesus quer saber se você o ama de fato pelo comprometimento que você tem com Ele e com a igreja dele. Jesus quer saber se você o ama de verdade
se você tem tempo com Ele, se você lê as Escrituras, se você comunga com Ele, se você o obedece quando Ele diz: não falte, não deixe de congregar. Jesus não quer ter controle sobre ninguém, mas todos aqueles que são filhos da promessa amam fazer o que Jesus lhes pede e obedecem por amor, não por medo, não com receio de que, se não fizer, Jesus vai me punir. Já disse aqui alguns domingos atrás, muitos, por terem pais dominadores, transferiram esta imagem para o Pai Celestial. Acha que Deus vai fazer o mesmo, e não é verdade. A seguir eu mostro para você, finalizando esse pensamento: vivemos como filhos da escrava, lei, ou vivemos como filhos da promessa? Na velha aliança, somos filhos da escrava. Na nova aliança, somos filhos da promessa. Isso só é possível em Jesus. Eu traço aqui um comparativo. Preste atenção. Veja na tela. E veja com que filho você se identifica. Este é o meu e o seu retrato. Ali em vermelho, os filhos da escrava foram gerados lá no Sinai, na lei. O que é que esses filhos fazem? Número 1, leia em voz alta. Olha, cuidado para você não omitir e não fazer uma análise de quem você é, de quem eu sou. Será que eu tenho gerado regras em minha casa? Será que eu sou assim? Será que a minha casa é uma casa que possui regras o tempo todo? Será que eu lidero a igreja de Jesus com regras, gero regras, faça isso, não faça aquilo, pode isso, não pode aquilo? Número 2, gera o quê? Será que somos assim, irmãos? Será que geramos medo nos nossos filhos? Medo dos nossos filhos vão gerar filhos inseguros. Vão crescer com insegurança. Não vão saber tomar decisões na vida. Vão ser adultos inseguros. Não vão saber sua profissão. Não vão saber cursos profissionalizantes. Não vão saber que carreira vão seguir para a vida. Não vão ter confiança. Será que nós estamos nesta lista aqui, do lado esquerdo? Geram medo. Será que eu fui um pai que gerei medo na minha filha? Será que eu sou mais parecido com o filho da escrava, que coloquei um monte de regras dentro do meu lar, dentro da minha casa, na minha própria família? Será que eu sou parecido com o terceiro? Leia em voz alta. Gero punições. Sou mais conhecido como alguém que pune, como alguém que ama. Será que eu gero escravidão? Escravidão é: você não tem independência. Você tem horários. Você tem que cumprir algumas regras. Filhos da escrava. Mas olha só a bondade do nosso Pai, quando disse que nós somos agora filhos da promessa. E os filhos da promessa são gerados aonde, irmãos? Está na tela, leia lá.
Filhos da promessa são gerados aonde? Filhos da promessa não são gerados dentro de sua casa. Filhos da promessa não são gerados nas melhores universidades. Filhos da promessa não são gerados em ambientes onde não há Cristo. Filhos da promessa são gerados quando adultos responsáveis transformam a sua casa, transformam o ambiente do lar, transforma o coração da esposa, do esposo e dos filhos em totalmente dependentes da certeza de que um dia eles eram escravos do pecado, mas agora em Cristo Jesus foram transformados em servos de Deus, filhos da promessa. E o que é que os filhos da promessa geram? Leia para mim em voz alta. Primeiro, o que é que um filho de Deus gerado em Cristo Jesus, ele gera na sua casa, na sua família e aonde ele está? Gera equilíbrio. Sabe por que hoje nós temos problemas emocionais? Por falta de equilíbrio. Ora muito alegre, ora muito triste, ora muito festivo, ora muito introspectivo. Filhos de Deus, gerados em Cristo Jesus, são equilibrados, têm equilíbrio, se comportam em qualquer lugar, sem escândalo. O apóstolo São Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo me levar por nenhuma delas. Equilíbrio. Filhos de Deus são equilibrados, irmãos. Gera equilíbrio nos filhos. Filhos de Deus não geram instabilidade emocional nos filhos. Sabia disso? Filhos gerados em Cristo. Número 2, gera o quê? Eu não ouvi direito. Gera amor. Qual é o oposto do amor? Qual é o oposto de amor? Ódio. O que é que nós temos gerado? Amor. Fala para mim, irmãos. O que é que eu e você temos gerado? Gosto de um corinho que eu aprendi na Comunidade da Graça, que diz assim: onde há amor, onde há amor, todo mundo vai cantando. Onde há amor. Eu aprendi isto na igreja. Eu vim de um ambiente onde o amor não era enfatizado. Meus pais, meus pais não expressavam amor. Talvez você venha de um ambiente muito parecido com o meu. Talvez os seus pais não geraram amor dentro de casa. Mas os filhos de Deus em Cristo Jesus geram amor. Geram amor no casamento. Pastor Carlos Alberto costuma usar uma frase assim: amor é aquilo que o amor faz. Repita para mim em voz alta: amor. Quer saber se você é filho da promessa? Gere amor, tendo atitudes de amor. Número 3, filhos da promessa
gerados em Cristo, geram o quê? Proteção. Oh, irmãos, eu quero fazer parte de uma comunidade de filhos de Deus que me protejam e que nós protejamos uns aos outros. Eu não quero ser um cristão que esteja desprotegido. Eu não quero ser um pastor que quando eu viro as costas, alguém me apunhale, que alguém fale mal de mim, que alguém use o WhatsApp para dizer: você viu a atitude do nosso pastor? Que insensibilidade. Eu quero ser pastor, quero ser um cristão de uma comunidade em que nós geremos amor, proteção, cuidado, respeito uns pelos outros. E por fim, filhos da promessa geram o quê? Você seria capaz de dizer em voz alta a palavra profética que foi liberada aqui no início desta reunião, e não foi nem por mim? Você seria capaz? Ora, onde está o Espírito de Deus, filhos da promessa geram filhos que vivem em liberdade. Agora, como é que a gente vive isso, irmãos? Como é que eu posso agora avaliar que tipo de filho eu sou? Será que eu sou mais parecido com um filho da lei, da escrava? Ou será que eu tenho mais identificação com filhos da promessa? A única maneira de você e eu identificarmos isto é pelo amor. Viu? É pelo amor. Se nós nos amarmos, se você amar sua esposa, se você amar seu marido, se você amar os seus filhos, se você amar os seus irmãos, esteja certo, você é um filho da promessa. Você é um filho livre. Você não está debaixo de condenação, nem de escravidão. Você entendeu o que o Espírito Santo hoje falou conosco aqui? Você entendeu o que é que o Senhor falou nesta noite para mim e para você? Cuidado para você não estar enganado, agindo como um filho da escrava. Cuidado, Valmir, para você não incorrer num erro fatal de ter atitudes, comportamentos de filhos da escrava, mas ter atitudes e ter comportamento de filhos da promessa em Cristo Jesus, gerados pelo amor do Pai, o amor do Filho e a consolação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Será que você pode ficar de pé um instantinho? Antes de nós encerrarmos, os músicos vão subindo. Eu quero, nesta noite, este grupo que está se movendo é porque eles têm uma responsabilidade na cantina. Os demais eu queria pedir a gentileza de não sair dos lugares. Preste atenção no que você vai fazer agora. Você vai conferir a sua experiência. Você vai conferir que filho você é.
Será que eu sou filho da promessa? Será que eu sou mais parecido com um filho da escrava? E sabe qual é a melhor pessoa para dizer quem você é? Você mesmo. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei. Ninguém precisa me dizer. Eu sei. Então nesta noite, como é que a gente resolve isto, Valmir? Só existe uma forma, meu irmão. Ou eu e você experimentemos o amor de Jesus no nosso coração, ou eu e você, olhando para o outro, quando ele erra, você não pensar assim: ele é um pecador inveterado. Eu sabia que ele não ia conseguir. Eu preciso orientá-la algumas coisas. Este é o espírito de escravidão, regras. Mas o espírito de Jesus é outro. O espírito de Jesus diz: se teu inimigo tiver fome, o que é que você faz com ele? Não ouvi. E se ele tiver sede? E se ele te pedir para andar uma milha? Com que espírito é possível fazer isso, irmãos? Só com o espírito de Jesus. Só com o espírito de amor de Deus. Fora isso, ninguém consegue. Põe as mãos no seu coração. Feche os seus olhos. Pense um pouco sobre o que você ouviu. Confira no seu coração que filho você é. Se você está identificando na sua vida que você tem mais atitudes de filhos da escrava, que gera medo, que impõe regras, que pune. Se você identifica isto, diga: Senhor, transforma meu coração. Senhor, faz uma mudança dentro de mim. Se você identifica que você é mais parecido com um filho da escrava, que você não tem liberdade, que você não vive gerando isso na sua vida, que você não é uma pessoa que está protegida e que protege outros, você agora deve orar e deve pedir ao Espírito Santo que mude o seu coração. Que mude o seu coração. Digam todos assim comigo: Pai amoroso, o meu desejo é que eu experimente uma transformação interior, começando pelo meu coração e toda a minha mente. Eu quero ser um filho que, gerado por Jesus, viva em liberdade, com esperança, viva todos os dias, na minha casa, no meu trabalho, na igreja, aonde eu estiver. Quero ser identificado como um filho da promessa, que tem direitos ilimitados. Faz de mim, faz da minha família e faz da minha igreja uma igreja de filhos da promessa. Senhor, opera esta mudança dentro do meu coração. Faz esta mudança, Senhor, em mim, em todos os meus familiares. Quero ver a minha casa transformada. Quero ver os meus filhos transformados. Quero ver a minha célula transformada em filhos amados do teu coração. Por isso eu preciso
de um derramar do teu amor no meu coração. Faz isto por mim, Senhor. Faz isto em mim. Faz isto em minha casa. E faz isso na tua igreja, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você crê nesta oração, aplauda bem forte ao Senhor. Vamos lá. Agora nós podemos cantar mais uma vez este cântico. Projete a letra para mim, Mônica. Apaguem-se as luzes. Então diga para o seu irmão: olha, agora nós vamos celebrar, conscientes de que somos filhos da promessa, não mais filhos da escrava. Então convide seu irmão para celebrar nesta noite. Celebrar com todo o seu coração. Oh Jesus, Tu és bom. Vamos exaltar. Igual a ti não há outro. Aleluia. É impossível. Onde está quem possa confrontar? Ele é invencível. Ele é invencível. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei E sou filho. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, por Ele eu vou reinar. E eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O teu amor me fez novo, Ó Rei da glória. Rei da glória. É o teu amor. Onde está quem possa de ti me separar? Não há nada, não há nada, não há nada, não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, por Ele eu vou. Eu só vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, sim, eu vou viver, se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, por Ele eu vou reinar. Sim, eu vou viver, eu só vou viver, se for para Ele. O amor é mais forte. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Sim, eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, por Ele eu vou. Sim, eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Aleluia.
O amor vence o mal. O amor vence o medo. O amor não tem controle. O amor não tem regra. O amor é invencível. Glorifique, o amor de Jesus está em nós. O amor de Jesus está em nós. O amor prevalece. O amor vence. O amor quebra barreiras. Somos uma comunidade que o medo não pode sobrepujar o amor de Deus. O amor prevalece. Diz a Escritura: 1 Coríntios capítulo 13: faltando profecia ou qualquer outra coisa, o amor sempre vence. O amor sempre vence, irmãos. Como filhos da promessa, carreguemos este valor do amor. Amor que olha para o irmão e diz: mesmo quando você erra, você é meu irmão. Mesmo quando você faz algo que não foi tão bom assim, sabe o que prevalece? O amor. O amor. Sejamos uma comunidade do amor. Foi assim que nasceu a Comunidade da Graça, 40 anos atrás. Pastor Carlos Alberto era conhecido no início do seu ministério como o apóstolo do amor. Eu quero ser assim. E você? O que é que você quer ser? Quero ser um cristão que exale amor, que compreenda quando meu filho, minha esposa, meu marido, meu irmão de célula falha, erra. Porque quando eu falhar com você, eu vou esperar o tratamento de amor. Agora, não posso exigir isso de todos. Alguns que nem estão aqui provaram que não nos amam. Porque amor não é quando tudo está indo bem. Amor é quando as coisas não estão bem. Aprenda isso. Amor não é quando tudo corre a mil maravilhas. Amor é quando eu e você temos uma aliança. É isto que me une ao pastor Carlos Alberto. Uma aliança de amor. Ademar compôs um cântico. Uma aliança de amor. Não vou cantar, senão domingo que vem vocês vão pedir para eu cantar e não o Ademar. Deus te abençoe. Podem acender as luzes. Dê um abraço no seu amado, na sua amada. Diga: vamos viver como filhos da promessa, amando uns aos outros, amando uns aos outros, amando uns aos outros.